importante que pode servir como marco, esse também pode ser o jogo para o Vasco, que venceu o Fluminense na última bola, no último lance. O Luiz Fabiano abriu o placar. Tivemos 2 gols do Fluminense de pênalti. Foram pênaltis, Simon? Foram. Eu até dei meu destaque aí pro Rafael Claus, o árbitro do jogo, que apitou muito bem. Aí o primeiro gol do Luiz Fabiano, e depois as penalidades máximas, bem marcado, uma arbitragem tranquila. É difícil apitar São Januário, lotado. Mais de 20 mil pessoas. Parabéns para a torcida do Vasco, hein? Esse é o caminho. E 2 pênaltis contra o time da casa, todos bem apitados. Então a arbitragem passou batida aí nesse jogo. Edmundo, gostou do que viu? Gostei e méritos para o Milton Mendes, né? E vale a pena lembrar que a gente criticou também aqui muito o Milton Mendes quando ele foi ver o Fla-Flu, ficou na torcida do Flamengo. Hoje ele foi lá a Recife ver o Grêmio. Foi lá no campo do esporte para ver o Grêmio, o próximo adversário. Méritos dele por quê? Porque ele percebeu que com uma média de idade alta, o time dele não ia conseguir marcar forte e sair em projeção com velocidade. E aí ele teve a coragem de 2 jogos em São Januário, com uma torcida presente, que esse é o maior patrimônio da história do Vasco da Gama, é o seu estádio e a sua torcida. Essas 2 coisas aliadas a um bom futebol fizeram sempre o Vasco chegar nas cabeças. Ele teve coragem de barrar o principal jogador nos 2 jogos em casa. E o time teve vontade, teve raça, teve aplicação tática e por isso conseguiu 2 belas vitórias contra um Fluminense que era a sensação do Campeonato Brasileiro. Edmundo, fosse você o Milton Mendes, tiraria o Nenê do time? Você apoia colocar um dos caras mais destacados do grupo no banco? Olha, experiência própria, futebol não se joga com nome, futebol se joga dentro do campo. O time melhorou sem ele. O time melhorou sem ele. Apesar dele ter feito o gol, ele entrou, estava 1-0. O Vasco tomou a virada. E, enfim. Depois, o grande destaque do jogo foi o Manga Escobar. Porque quando o Vasco perdia, ele fez a jogada do gol, né? Fez um belo gol. E também fez a jogada que era para ele, mas o Nenê estava bem colocado, acabou chutando. Cruzado, ele é um dos ídolos da equipe, por mérito, sem desmerecer, mas nesse momento eu acho que foi a melhor decisão tomada pelo Milton Mendes, foi colocar o Nenê no banco. Não dá para dizer que o Fluminense jogou mal, né? Pelo menos olhando os números. Não, posse de bola teve, faltou um pouco de profundidade. Chutou. Eu achei o melhor Vasco do ano. Melhor jogo do Vasco. E eu acho que tem a ver com isso que o Edmundo falou, o time rejuvenesceu. O time ontem teve 2 jogadores acima de 30, não, 3, né? O Paulão, o Martin Silva e o Luiz Fabiano. São 3 acima de 30 anos. Rapaz, deixa eu falando em zagueiro, eu me lembrei de uma estatística que eu acho que vale a pena dividir com quem está em casa. É a 7ª partida, 90 minutos, do Breno, desde 2012. Nos últimos 5 anos, ele faz apenas o 7º jogo o tempo todo. E você vê como o time organizado protege zagueiro que não está com ritmo de jogo, né? Eu costumo dizer que time bom protege zagueiro ruim, não é o caso do Breno. E o Vasco ainda não é um time bom, confiável, mas o time fez uma partida, o time ganhou um ritmo, ganhou um trilho, entrou no trilho. Eu concordo com o Edmundo, o Nenê é importante no elenco, o Nenê não é fundamental no time titular. O Matheus Vidal vai entrar e vai sair, ele vai oscilar, foi o teu jogador, né, Zinho? Todos eles que vocês estão falando, né? O Matheus Pet. Também. Eu não costumo ainda falar Matheus Vidal, é o Matheus Pet. O Matheus Pet, ele é talentoso, jogou o jogo do rebaixamento contra o Coritiba. Jogou. É talentoso, claro que ele é menino, ele vai oscilar, mas dá mais vitalidade. E o melhor jogador do time já era com o Nenê na equipe titular, é o Douglas. O melhor jogador da partida de ontem foi o Manga. Mas o melhor jogador do time é o Douglas. O Douglas dá o tom do meio-campo, o Douglas organiza o time, o Douglas leva o time para ataque, o Douglas ajuda a proteger a defesa. Mas o time está com mais vitalidade, o time está mais saudável. E aí, Zinho, o que é que você viu? Eu acho que assim, o Vasco foi merecedor, o Vasco jogou melhor que o Fluminense. Eu achei o Fluminense abaixo do que pode render, achei o Fluminense aceitando a condição de ser o visitante. A maior torcida era do Vasco, o campo é o do Vasco, e o Fluminense aceitou isso. O Fluminense achei que se preocupou muito mais em defender do que atacar.
Poucas vezes eu vi jogadas do Scarpa, do Richarlison, do próprio Dourado. O Fluminense fez 2 gols de pênalti, mas não criou grandes chances de gol. O Fluminense em nenhum momento do jogo foi protagonista, claro, por mérito do Vasco. Fez um jogo melhor, o Vasco buscou a vitória a todo momento. O Vasco quis vencer o jogo, muito bem armado pelo Milton, né? E percebi um Vasco com muita determinação, com muita vontade. Só não concordo do Nenê ser banco no time. Não concordo? Não concordo. Eu acho que o Nenê foi o grande responsável pelos momentos bons que o Vasco teve, né? Eu acho que o Nenê, no time agora, com jogadores com um poder de marcação melhor, o Nenê com o esquema tático que está sendo montado, eu acho que ele produz mais do que o Matheus ainda, nessa função. Porque quem está jogando no lugar dele é o Matheus. E, assim, é bom jogador, fomos nós que subimos ele lá para o profissional, o Jorginho. Gosto muito, é talentosíssimo, mas ele não fez nada diferente do que o Nenê vinha fazendo. O que o Milton achava é que a bola estava chegando mais lenta na frente. Mas o time não vinha jogando bem, não era só o Nenê, né? Ele estava buscando uma formação. Eu acho que o grande mérito agora, assim, a saída do Rodrigo do time fez a equipe melhorar. E quiçá, o ambiente melhorar também. Tinha problema com o Rodrigo? Eu acho que assim... Isso você pode falar com mais propriedade. Assim, por isso que eu estou dando a minha opinião. Eu acho que assim, o Vasco, não melhorou porque o Nenê saiu. Acho que melhorou com a saída do Rodrigo, melhorou com o Douglas, que para mim é o melhor jogador no momento no Vasco, um pouco mais adiantado, né? Eu acho que com uma adaptação melhor do Gilberto, né? O lateral esquerdo, o Henrique, com mais personalidade, sendo titular, com mais confiança. O Jean, o primeiro volante, fazendo uma função ali de primeiro homem, com uma marcação incrível, que dá uma liberdade maior para o Douglas sair para o jogo. O Luiz Fabiano melhorou, fisicamente, o Luiz Fabiano melhorou sua movimentação, o Luiz Fabiano fez gol, tirou um peso e é um cracaço. Segundo jogo seguido em que ele Então eu acho que o time incorporou. Sim. Mas assim, vendo o jogo ontem, você fez uma análise de que o Fluminense não produziu. Mas vendo o jogo, o Fluminense não produzia porque o Vasco se recompunha com muita facilidade. Verdade. Isso passa pelo vigor físico, entendeu? Que quando você recompõe, toma a bola, tem que sair para o jogo, porque o jogo é dinâmico, essa transição feita pelo Nenê, porque ele é o principal jogador, não estava sendo bem feita. Pelo menos não estava sendo bem feita no Campeonato Estadual e até o jogo do Palmeiras. É possível que, se ele tivesse jogado contra o Bahia e contra o Fluminense, o talento dele pudesse sobressair? Sim. Mas eu acho que a entrada do Matheus foi fundamental. Talvez aí, eu concordo com você... Sem a bola, né? Se o Nenê jogasse no lugar do Pikachu. Porque não é tão veloz, ele não é tão veloz e não é talentoso como o Nenê. Então, no ajuste, né? Porque eu joguei assim um pouco no Figueirense, eu não tinha mais força para voltar, e aí voltavam os atacantes, que eram muito fortes, e eu ficava fresco para poder jogar. Só uma alusão aqui do que aconteceu na prática comigo. Pessoalmente. Pessoalmente. Se você obriga o Kelvin, que tem força para ir e voltar, Matheus Vital, ir e voltar, e deixa o Nenê posicionado só para dar o toque de qualidade, pode funcionar. Mas se obrigar ele a voltar e chegar na frente toda hora que o Vasco tem a bola, acho que ele não sem suporta. dúvida. O Nenê não tem essa característica mais. Ele não é um jogador que vai voltar lá atrás para marcar. Mas ele centralizado, voltando, marcando um volante, ele consegue fazer. Deixa eu falar do jogo de meio de semana, para aproveitar a presença do Fluminense no nosso AUP. 7h30, quarta-feira, tem decisão de vaga, né? Quem passa para as quartas de final? No primeiro jogo, 3-1 para o Grêmio. Fluminense e Grêmio jogam, então, às 19h30 nesta quarta. Jogo exclusivo do Fox Sports. Dá pé para o Fluminense? O Fluminense vem embaixo. Eu acho difícil, assim, é um jogo complicado, porque o Grêmio hoje,
colocou o time todo reserva. Vai inteiro, né? Todo Cansado. reserva poupando e tem uma vantagem de um 3-1. Né? É um jogo complicado para o Fluminense. O Fluminense vem de resultados ruins, a cobrança começa a vir mais forte e o Grêmio é uma equipe que sabe jogar esse tipo de competição. É complicado. Pode sim, o Fluminense tem condições, tem capacidade, tem bom elenco, tem um treinador que dispensa comentário, Abel, mas o favorito para a classificação é o Grêmio. PVC? Eu acho que o Grêmio classifica, mas acho que o Abel vai ter um quebra-cabeça ali. Ontem ele fez a formação, não é por causa dos volantes. O Douglas sabe jogar, o Wendel sabe jogar. Mas para você ter que fazer 2-0, você manter a maneira de jogar com Scarpa de um lado, o Richarlison do outro, aí ter o Orejuela, Douglas e o Wendel, você perde, com a lesão do Sornosa, você perde o cara que vai fazer o jogo rodar. É o Scarpa do lado do campo só. E aí deu um azar enorme, né? Porque ele perdeu o Scarpa por lesão e tinha o Sornosa. Quando ele recuperou o Scarpa, ele perdeu o Sornosa. E agora tem o Wellington machucado. Tem que inventar uma solução. Daqui a pouco a gente vai rodar a imagem dos jogadores chegando de táxi. Eu não me lembro de nenhuma história parecida no futebol. Me lembro até da... Já aconteceu comigo na Colômbia. Então, rapaz, eu queria saber justamente do Zico, do Edmundo, se isso já... Eu me lembro da decisão, me ajuda aqui, PBC, Campeonato Paulista de 83. Mas eles não chegaram de táxi, eles chegaram a pé. A pé. Time do Corinthians. Era o Corinthians e Palmeiras, o Corinthians ganhou 1-0 o gol do Sócrates. É o jogo famoso porque o Márcio Alcântara grudava no Sócrates, o Sócrates levava ele para onde a gente escanteio. Levava até o vestiário, voltava. E o Márcio Alcântara ia atrás dele, o Sócrates fez o gol. O time chegou, o jogo era 9h30 da noite, o jogo era 9h15 da noite, e eram 10 para as 9, e o ônibus parou no trânsito, na Avenida Giovanni Gronchi, descendo para o Morumbi. E eu ouvia pelo rádio. E eu ouvia pelo rádio, eu entendi que estava no Palácio do Governo, que dá 3 quilômetros, mas não era. Eles estavam numa descida ali, já perto da praça que circula o Morumbi. Roberto Gomes E Pedrosa. desceu todo mundo do ônibus e foi a pé. Os últimos 200 metros correndo No meio da torcida, né? no meio da torcida. Você já foi de carro pro estádio Já de táxi? fui de táxi na Colômbia. Como é que foi? Era um jogo de Sul-Americana, Copa dos Campeões, uma dessas competições sul-americanas. Pelo Palmeiras? Não, pelo Vasco. Pelo Vasco. Pelo Vasco também. E aí, no jogo, quando a gente chegou lá, o ônibus quebrou. Na hora de ir, cada um foi num táxi, quer dizer, 2, 3 em cada táxi, porque senão a gente perderia o horário do jogo. Foi isso que aconteceu com o Vasco na tarde de ontem. Pois é. E nada atrapalhou. O Vasco não só ganhou o jogo, como chegou a tempo de fazer o... Já passou por isso, Zinho? Não me lembro. Enfim.